O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou oficialmente neste domingo sua candidatura à reeleição. Durante a convenção do PT em São Paulo, Lula prometeu aumentar o investimento em defesa contra invasões estrangeiras. Vamos conferir todas as informações na reportagem do Danilo Moliterno. Lula escolheu São Paulo, o maior colégio eleitoral do país e berço político do PT, para se lançar à reeleição. A oficialização da candidatura foi seguida de um ato político com a presença de aliados. Aos militantes do partido, o presidente prometeu substituir a versão Lulinha Paz e Amor por um Lula Porreta em um eventual quarto mandato. Na política nacional, o petista criticou o espaço de congressistas no orçamento e disse que vai brigar contra as emendas parlamentares. Lula ainda prometeu aumentar os investimentos na indústria de defesa caso permaneça no Palácio do Planalto. Ele reforçou o seu discurso pró-soberania nacional e disse que o Brasil precisa estar preparado para tentativas de invasões estrangeiras. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Quero estar preparado para ninguém ousar se fazer de besta conosco. Tá? Então é importante saber que nós precisamos investir na indústria da defesa. A defesa da soberania é um dos motes da candidatura petista. O entorno de Lula avalia que o presidente ganha eleitoralmente ao se opor aos Estados Unidos, que aplicam um tarifaço contra o Brasil e dezenas de outros países. Uma das principais estratégias é atrelar as sanções de Donald Trump à família Bolsonaro. Essa aposta apareceu na estética do evento, num bandeirão na plateia e nos discursos de aliados de Lula. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano. O petista, no entanto, não fez menção às polêmicas que envolvem seu entorno. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente, é investigado pela Polícia Federal por tráfico de influência e corrupção. Além dele, o ex-líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, é alvo das investigações do caso Master e não foi à convenção partidária. Lula disputará a eleição com uma coligação formada por 7 partidos de esquerda. Ainda sobre este evento, o Lula se concentrou no legado das gestões do PT neste discurso e deixou em segundo plano a questão da soberania. Esta é a análise de Isabel Megri, analista de política, que cobriu o evento de hoje aqui em São Paulo. O presidente Lula acabou pegando aliados de surpresa porque entrou de maneira muito pontual no tema da soberania. A programação visual aqui da Convenção Nacional do PT, que confirmou a candidatura de Lula a uma tentativa de se reeleger presidente da República por uma 4ª vez, foi toda feita de maneira a trazer elementos do patriotismo. Bandeiras do Brasil foram distribuídas, no telão havia exibição de vídeos que tratavam desse tema. E o tema passou por discursos de aliados, mas quando chegou a vez do próprio presidente Lula, ele falou apenas que vai trabalhar no tema como defesa nacional. E isso, nas palavras do presidente da República, para que nenhum país invada o Brasil para tirar o presidente. Em uma referência clara à situação que aconteceu na Venezuela com a extração pelo governo Donald Trump do presidente Nicolás Maduro. Lula defendeu que não é para ficarem metendo o nariz do Brasil, mas em um discurso que durou cerca de 1 hora, esse tema foi quase que lateral. O presidente da República focou sobretudo em legado, para falar de tudo aquilo que foi feito pela gestão do PT, mas também em futuro, indicando aquilo que poderia ser avançado pelo partido em relação à possibilidade de um 4º mandato. É nesse eixo que Lula focou principalmente em temas da educação, em temas do eleitorado feminino, falou também sobre idosos. O presidente Lula, além de tudo isso, também focou em falas críticas à política. Disse que haverá briga com emendas, indicando uma tarefa difícil na relação com o Congresso Nacional, que foi marcante no Lula 3, e se ele vencer a presidência da República, tende também a continuar nessa relação de bastante dificuldade, porque Lula foi presidente pela primeira vez em um momento em que o Executivo tinha muito mais preponderância sobre o orçamento.
Caio Junqueira também esteve presente na convenção do PT e, para o analista de política, Lula reforçou a polarização no discurso e tentou mostrar que sabe o que precisa fazer para melhorar a vida dos brasileiros em um eventual quarto mandato. O principal ponto da convenção do PT que oficializou o nome do presidente Lula à reeleição foi um foco muito grande em tentar vender o futuro, em tentar apresentar propostas, em tentar dizer de que o petismo e o PT herdaram um país quebrado, desconstruído do bolsonarismo, avançou em algumas agendas, mas teria muito mais ainda para avançar. Isso parte de uma estratégia focado muito em projetar o que seria um governo Lula 4. Isso por quê? Porque as pesquisas de opinião e as pesquisas de intenção de voto ali, elas colocam uma alta taxa de desaprovação do governo Lula, similar, né, às vezes até empatado com a taxa de aprovação. Então a campanha quer evitar vender hoje um Brasil perfeito, um Brasil que não seja real, e projeta uma campanha mais próxima ali dessa realidade das ruas, reconhecendo os problemas e apresentando soluções. O presidente Lula aqui colocou, por exemplo, alguns pontos, principalmente num programa de proteção aos idosos, uma defesa da universalização da educação integral, um projeto para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva a partir das terras raras e minerais críticos, que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. Também o desenvolvimento de uma indústria de defesa, em um momento em que o mundo está investindo em indústria de defesa. Então, é um presidente Lula, é um PT que tenta vender futuro, justamente para não distanciar a campanha da realidade das ruas. Me chamou muita atenção também a forma como o partido foca na polarização com o bolsonarismo. Isso tem uma explicação também por meio de pesquisas. Então Lula escolhe um adversário, Flávio Bolsonaro, e tenta marcar distância contra esse adversário, praticamente falando, poxa, esse é o adversário que eu prefiro para esta eleição.